Levando em conta o volume de um mês, você acha interessante a quarta e última semana do mês ser algo com menos volume e intensidade? Como se fosse meio que um respiro para o corpo, para depois encarar as 3 semanas fortes do mês seguinte. Essa foi a pergunta, como você pode ver aí, do Cleidson Souza no conteúdo de ontem, como ajustar seus treinos, conteúdo muito top, em que eu dei dicas altamente relevantes. Então, respondendo a você, Cleidson, só uma informação para você. Quando você faz um comentário interessante, eu não respondo ele, há uma alta possibilidade de eu produzir um conteúdo sobre o seu comentário. Eu já fiz isso várias vezes. Por que eu não respondo? Porque se eu responder, desaparece aqui na minha configuração aqui da plataforma. Então, por isso que eu tenho que deixar sem responder para produzir o conteúdo e lembrar dele. Enfim, se você já gostou da pergunta do Cleidson e do que está por vir, deixa o seu like, se inscreva no canal que muitos conteúdos tops estão por vir ainda. E se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil, correndo acima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil. Tenho tido resultados extremamente satisfatórios e a você sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço a todos os meus patrocinadores, a você e a todos os campeões aqui que prestigiam os conteúdos de Everson HMS, todos os inscritos do canal que estamos subindo de forma muito legal e aos campeões da nossa equipe seleta HMS. Cleidson, é o seguinte, meu querido. Você pergunta se eu acho interessante a quarta e última semana do mês ser algo com menos volume e intensidade. É claro que existem distintas metodologias, né? Essa pode ser uma das metodologias adotadas por alguns treinadores, lógico, né? E eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, só estou aqui para dizer o meu ponto de vista, agregar da melhor maneira possível. Eu não vejo necessidade de fazer com que a última semana do mês seja menos intensa. Não vejo necessidade disso. Se você está seguindo um bom planejamento, uma periodização legal, sem fazer aumento abrupto de volume semanal, sabe? Tipo, do dia para a noite eu quero dizer de uma semana para outra, há 2 semanas, tipo, você estava fazendo 50, de repente já começa a fazer 80, 90, não. Se você não estiver fazendo umas loucuras dessa, não tem por que fazer com que a última semana do mês seja menos intensa. Muito pelo contrário, é interessante que haja uma progressão de carga. Aí é uns 10% de aumento do volume semanal por semana, ou digamos 5 km, 10 km de aumento a cada 2 semanas, né? Melhor dizendo. Caso aqueles que gostam de fazer um aumento mês a mês, coloca aí uns 15 km aumentando de volume. Só que esse volume de aumento não é absolutamente em treinos fortes, não é em treinos de tiro. Até há um aumento nesses treinos de intensidade, até há, só que com muita cautela, tipo uns 2 tirinhos a mais. A maioria, digamos aí que você aumentou 10 km depois de 2 semanas fazendo o mesmo volume. Desses 10 km, vamos colocar aí que 9 km, 8 km e meio vai ser incluído em treinos leves, certo? Apenas um casinho e meio que vai ser incluído em treinos fortes. Isso é muito importante você ter ciência. Que eu vou aumentar 10, então ao invés de fazer 10 tiros de 400, eu vou começar a fazer 20 de 400. Putz, você está pedindo para se dar mal, para se machucar, entende? Então não é assim. E então o que eu digo, cara, não que não se faça necessário em alguns momentos pontuais diminuir um pouco a intensidade na quarta semana do mês, por um motivo específico, mas adotar isso como regra, como metodologia para si, não estou dizendo que é errado, mas eu não curto. Eu curto fazer um aumento progressivo constantemente, porque isso daí, Cleidson, se caracteriza basicamente uma microbase, vamos dizer assim, porque a base nada mais é do que aquele período que a gente dá de descanso para o nosso corpo. Intrínseco à pergunta que você está fazendo, né? Aquele período de descanso, que vai durar aí para alguns 2 semanas, para outros um mês, onde a gente fortalece bastante, onde a gente tira os treinos de mais alta intensidade, faz apenas uns treinos para gerar um estímulo um pouquinho mais forte, mas nada de pancada extrema, né? Então, basicamente, falando assim de uma forma grotesca, seria meio que fazer uma microbase todo mês. Não acho isso interessante, cara.
É interessante você fazer uma sequência de pelo menos alguns meses eu digo, de 3 a 6 meses de treino, quiçá 10 meses de treino, sem esse tipo de descanso, sabe? Para o corpo ir crescendo, sabe? Para haver a questão da supercompensação, que é onde o corpo se torna melhor após um período de descanso posterior a uma intensidade brutal, entende? Para haver todas as adaptações fisiológicas no corpo, porque pensa bem, se você faz aí um treino, uma sequência de treinos aí de 3 semanas, gerou respostas, gerou estímulos no seu corpo muito interessantes. Aí onde poderia ser o pulo do gato na 4ª semana ali para você encaixar isso, você vai e tira o pé? Não, cara. Isso daí, se for para aderir a esse tipo de coisa, só se eu, por exemplo, tiver machucado, então tiver sinal de lesão, de overtraining, aí sim, aí é questão de precaução, de respeitar o corpo, mas não adotar isso como uma metodologia, porque vai ser mais interessante do que... Não, eu não curto, beleza? O que eu tenho de dica para você é exatamente isso. Não que você não deva fazer isso. Se você tem um treinador e ele te orienta a fazer isso, veja se o treinador, os resultados que ele tem tido com os alunos dele, fora você, né? Isso é importante. Veja quem é essa pessoa, sabe? Porque tem muitos treinadores que às vezes falam muita pataquada, né? Às vezes esquece que o aluno é um ser humano. Muitas vezes pensa que o aluno é uma máquina. Tem, cara, tem profissionais e profissionais, né? Então por isso que eu digo. Então, era o que eu tinha para falar para você. Caso haja alguma dúvida, escreva aí nos comentários que eu respondo da melhor maneira possível. Focado, centrado, hoje para todo sempre.